Olá, amigos! Está no ar Sindicep Entrevista, um espaço para a discussão de temas relevantes para os servidores públicos e toda a sociedade. Você pode acompanhar em nosso site, em nossas redes sociais e também pela TV Alternativa, canal 19.1, aos sábados e domingos, às 10h30, com reprise às segundas, às 9 horas, depois do Pauta Alternativa. No programa de hoje, vamos receber o professor do Departamento de Sociologia, Antropologia e Política da Universidade Federal do Maranhão, John Kennedy Ferreira. Na pauta, o conflito na faixa de Gaza e suas causas históricas. Professor John Kennedy, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite, é sempre uma honra. Professor, essa situação grave em que se encontra hoje a Palestina e principalmente a faixa de Gaza não é novo. Mas o governo de Benjamin Netanyahu tem transformado o que já era uma política massacrante em algo realmente aterrorizador. Para que nossos telespectadores possam entender um pouco mais sobre esse conflito, o senhor pode nos dar uma visão histórica de como o território palestino foi sendo tomado pelos governos sionistas desde a criação do Estado de Israel? É interessante, até a pergunta é muito boa, porque há uma discussão colocada, especialmente pelo setor mais tradicional, radical, ligado ao sionismo, né? Nós não podemos confundir sionismo e semitismo, né? Que coloca como se o Estado de Israel ele fosse algo pertencente àquele espaço chamado Palestina, aquele território chamado Palestina, é como se fosse algo pertencente aos judeus. Em verdade, isso não existe. Os povos que haviam aí antes e depois, durante o Império Romano, eram povos nômades. E nós tivemos duas saídas, né, dois êxodos. O primeiro ocorre em torno de 500 a.C. e o segundo em torno de 300. Né? Esse que acontece em torno de 300 depois de Cristo, ele vai gerar uma população de judeus que vão ocupar parte, vamos dizer, oriental da Europa. Né? Os judeus é uma composição étnica de origem indo-europeia, é árabe também, né? Então tem a mesma conformação semita. Então o que acontece? Esse pessoal vai se europeizando. Eles passaram dentro da Europa por determinadas perseguições. A primeira perseguição grande se dá inclusive popularmente. Colocavam que como a crucificação de Jesus aconteceu na região judeia, então os judeus eram culpados por crucificar Jesus. E houve uma perseguição grande. Essa perseguição grande ela aumenta a partir de Urbano II, ano 1000 mais ou menos, quando começam as inquisições, em que é colocado tanto os árabes como os judeus como sendo responsáveis pela, vamos dizer assim, pela ocupação indevida da Terra Santa, que é Jerusalém. A libertação de Jerusalém, ela busca não só expulsar os muçulmanos, né, mas também os judeus. Então, é um detalhe interessante. No século XIX, XVIII para XIX, nós começamos a ter, especialmente na região russa, uma coisa chamada pogrom. O que são os pogroms? Vou contar rapidinho aqui. Houve numa vila, num vilarejo, o estupro e o assassinato de uma menina. E colocaram que esse estupro e assassinato dessa menina, ela foi responsável pelos judeus, por um judeu. Depois descobriu-se que não é. O que aconteceu é que naquele momento, especialmente em 1902, 1903, você teve centenas de pessoas que foram mortas e diversas vilas destruídas. Então nós temos mais um êxodo. Nesse período, uma liderança, me fugiu o nome do rapaz agora, do cara agora, um cara muito importante. Ele comenta a necessidade de ter uma terra própria. Né? O judaísmo, até então, era conhecido pela visão intelectual e universalizada. Essa ocidentalização do judeu, essa europeização do judeu, fez com que surgissem intelectuais importantíssimos. Citar só um nome como de Karl Marx, um nome como de Einstein, só para ficar em duas grandes figuras. Mas eram músicos, poetas, enfim. O judeu surge como um grupo étnico universal. E havia uma ala menor, que inclusive era uma ala de esquerda, olha que barato, que era sionista,
que falava, não, os judeus precisam de uma terra própria. O primeiro lugar que eles pensaram foi a ilha de Chipre, ao sul da Grécia. Depois imaginaram, aqui embaixo, comprar uma região na Patagônia. Houve quem pensasse em terras do Paraguai, e quem pensasse em terra do Congo, ou retomar o chifre da África, onde no século IV houve o reino Kush. O reino Kush era um reino negro de origem judaica, né? E houve um quinto, sexto movimento que falava, olha, já temos um grupo significativo que mora na região da Palestina e retomar para lá. No terceiro congresso sionista de 1919, o que acontece é tomada a decisão de retorno. Naquele momento, a Palestina tinha acabado a Primeira Guerra Mundial, a região da Palestina estava ocupada pelo Estado Otomano, hoje a Turquia, pelo Império Otomano. Com a derrota dos impérios centrais, Alemanha, Áustria, Hungria, Turquia, etc., esse território passa para a Inglaterra. A Inglaterra e outros grupos econômicos, países e grupos econômicos europeus passam a patrocinar a ida de judeus para aquela região chamada Palestina, né? Na época tinha na região da Palestina cerca de 8 mil judeus, numa população mais ou menos de 1 milhão. Você tem uma ideia do número. E aí a Inglaterra passa a patrocinar. Essa população foi... Vamos lá, isso. Quer dizer, tinha 1 milhão na região. Desse 1 milhão, apenas 8 mil eram judeus, é isso? 8 mil, 9 mil. Era muito pequeno, era insignificante. É muito insignificante. Para quem se intitula dono da área... Porque aquela região é uma região de populações nômades. Eles saem da região da Índia e vai até o Saara Ocidental, e voltam. Isso aqui no século XII cumpria um papel, século II, III, cumpria um papel importante. Você queria mandar uma mensagem, você mandava para aquele cara, o cara levava, 1 ano depois chegava a mensagem, né? Trocava o comércio. Até hoje você tem isso. Você tem tribos judaicas que são nômades. Você tem tribos árabes que são nômades, né? É normal, como tem várias, grupos étnicos brasileiros que são nômades. Sim. É uma coisa normal. Os romenos, os rumis, né, o cigano, é uma fascinante tribo nômade, né? E aí, a partir de 1920, isso vai se intensificando. Como também vai se intensificando dentro daquela região a luta de descolonização. Quando vem a Segunda Guerra Mundial, a luta de descolonização, ela tem alcançado uma altura maior. Isso na África, na Ásia, que nós vamos ter o fenômeno importantíssimo do Vietnã, e naquela região. Nessa região você pode até ver, tem um filme muito famoso, que é Lawrence da Arábia. Sim, né? Um lindo filme, levou 4 anos para ser feito. Impossível nos dias de hoje fazer uma obra-prima dessa. E aí você vê exatamente essa luta de libertação. Essa luta de libertação, ela coloca um elemento central. Olha, tem uma ocupação da Inglaterra aqui. Naquele momento, não há a preocupação dentro da região árabe e da região palestina de termos um Estado que fosse, digamos, judeu. O senso comum colocava a necessidade da independência da Inglaterra. Os grupos sionistas que tinham se formado na década de 1910 e se fortalecido na década de 1930, inclusive com aliança com o nazismo. É importante que se frise isso, né? E também o fascismo italiano. Esses grupos, eles que colocam a questão da importância do Estado judeu. E isso vai ser reforçado por uma catástrofe, talvez a maior alter ego da humanidade, que foi o Holocausto, né? Quando há o Holocausto, é fortalecido o discurso da necessidade de um povo, um Estado. Bom, chegamos em 47. 47, Professor, nós vamos fazer um pequeno intervalo. E aí, já voltamos para continuar com esse processo, tá bem?
O Sindicep está completando 33 anos em defesa dos direitos dos trabalhadores públicos e quem ganha o presente são seus filiados. Servidor Público Federal, venha filiar seu Sindicep e participe do exclusivo clube de benefícios, criado especialmente para você. São dezenas de parceiros, da área médica ao setor de serviços, com descontos especiais para a família Sindicep. Garanta já para você e seus dependentes as vantagens de ser filiado ao Sindicep. Estamos de volta com o professor John Kennedy Ferreira. Professor, o senhor estava falando exatamente do momento de criação do Estado de Israel. Só que, à época, a ideia era que fosse criado o Estado de Israel, mas também, a partir da independência da região, né, criado também o Estado palestino. Isso nunca aconteceu. Como é que isso realmente se desenrolou? Como eu comentei, em 1920, a população judia dentro da região palestina era muito pequena, insignificante. Durante o período da guerra, de 1920 até o fim da Segunda Guerra Mundial, essa população ela chega em torno de 500 mil. Então o número aumentou significativamente. E já não eram judeus de origem árabe, eram judeus de origem polaca, alemã, russa, etc., que foram deslocando-se para lá. Tanto pelo patrocínio da Inglaterra, como patrocínio das próprias comunidades judaicas, patrocínio da União Soviética, enfim. E a própria ONU foi o grande gerenciador dessa migração. Essa migração ela vai colocar um desconforto junto à população árabe. Né, os palestinos, eles falavam assim, porque uma coisa que é importante também comentar rapidinho, palestino não é só muçulmano, ele é cristão marroquim, ele tem mais um grupo cristão lá, então tem os cristãos... Ainda tem os ortodoxos também, né? Que são os marroquins, e tem um outro grupo ortodoxo que eu não me lembro o nome, que é muito local, daqui a pouco eu lembro. E tem os católicos normais, inclusive tem bispado, coisa e tal, dentro de Jerusalém, da Igreja Católica Romana. Então, quer dizer, falar em palestino não é falar de uma única religião. Quando chega essa leva de judeus, então há um desconforto. Como é que nós tínhamos todo o território, as terras estavam aqui colocadas, e de repente nós vamos ter que dividir a terra, que antes era toda nossa, com esse povo? O pessoal começou a ter uma recusa. Essa recusa era grande, havia na época um debate minoritário, hoje já tem mais força, de um único Estado. Isso fica arquivado. Quando acontece as reuniões para a fundação dos dois Estados, o grupo sionista, Ben Gurion, inclusive, é importante que se diga, tinha um hotel no meio de Tel Aviv, de 5 andares, onde ficava a delegação inglesa e a delegação da ONU. Esse hotel ele foi explodido. Matou todo mundo. Quem estava na frente disso era o Ben Gurion, né, que depois vai virar primeiro-ministro de Israel. Né? Então, o que acontece? Ele assassina, naquele momento, o termo é esse, né? Ele assassina, me foge o nome do barão, que era um barão sueco, né, irmão do rei da Suécia, que era o responsável da ONU de chegar lá e falar, olha, essa parte aqui fica para judeus e essa parte para Palestina. Esse cara, ele é assassinato ali. Quer dizer, a delegação que tinha a obrigação de fazer isso, ela fica inviabilizada de trabalhar. Então a ONU recua. Um ano seguinte, em maio de 1948, 5 de maio de 48, nós temos o famoso Nafdan. O que é isso? As tropas sionistas, elas atacam as aldeias palestinas e expulsam as aldeias palestinas. Tem uma aldeia, inclusive, que é o símbolo dessa situação. Vale a pena, tem um outro filme que vale a pena, é um filme sobre a história de Amos Oz. Amos Oz é um grande escritor, poeta, judeu, israelita, né? E esse poeta, na vida dele, ele mostra que as relações pessoais, ele cresce em Tel Aviv e é de origem judeu-inglês.
ele cresce em Tel Aviv jogando bola com os meninos da rua, tendo um vizinho, um judeu, o pai dele conversando, jogando dominó com as pessoas, e de repente aqueles árabes que moravam no bairro dele são expulsos. É um pouco do que acontece no nosso campo. O cara está lá, tem a rocinha dele, ele está naquela roça desde o 1000 avô dele. E de repente tem uma certificação de terra e vem aquele cara, aqueles tratores com aquela corrente e passa por cima. E não só da terra, da plantação, da casa, inclusive das pessoas. É isso que aconteceu. Foram 700 mil pessoas que foram expulsas em apenas 5 dias da terra toda. Isso gerou a Primeira Guerra. A Liga Árabe, que ainda não era a Liga Árabe, mas uns países árabes, a Jordânia, exatamente por causa das colinas de Golã, que é uma divisão onde nascem os principais rios, o Egito, tomam a defesa daquela região palestina. São derrotados. O exército israelense ele sempre foi muito bem monitorizado militarmente. Naquela época, a Tchecoslováquia, presta atenção nesse detalhe, que era ligada à União Soviética, ela arma a infantaria. Mas principalmente a Inglaterra, que na época era o país mais importante do mundo, depois junto com a União Soviética, e os Estados Unidos, que estava em ascensão muito, muito rápida, armam com tanques, com aviões, ou seja, com armamento hipermoderno e sofisticado para enfrentar camelo. Né? Fazer uma comparação meia grosseira, mas foi isso. E acontece até hoje, né? Opa, hoje é pior, ainda. É pior ainda. Porque eu estou falando de o recém-fundado na época Estado egípcio e o recém-fundado Estado jordânio, né, que eram 2 estados com exército, coronel, sargento, general, com armamento, uniforme, etc. Hoje não. Hoje nem isso tem, né? Não, hoje sou eu. A Palestina nem isso tem. Hoje sou eu, é você, é ele. Ou seja, são pessoas que pegam em armas, pedra, como foi a Intifada, né, que era molecada jogando pedra, tem aquele cara com as pernas cortadas, aquele símbolo com a tiradeira, né? É funga que fala aqui? E aí o que acontece? Enfrentando um tanque. Quer dizer assim, é muito maior que Davi versus Golias. Muito maior. Né? Então, quer dizer assim, tanto que eu tenho um negócio interessante, a semana passada o secretário de Estado de Defesa dos Estados Unidos, secretário de Defesa, né? Seria o ministro da Guerra dos Estados Unidos, estava explicando que das 30 mil pessoas, 25 mil eram mulheres e crianças. Pois é. E 5 mil eram homens, idosos e homens. É que tem um negócio interessante, eu estava até explicando esses dias aí para meus alunos que estavam tirando dúvida, né? O fato de você ser um adolescente, um homem, dentro da região da Palestina, é atestado de morte. Automaticamente já o te coloca como um terrorista, né? Que é um absurdo. Aí o que acontece? O cara é perseguido e os esquadrões da morte, isso não é de hoje, isso acontece ao longo do tempo. Então, o cara, por ser homem, ele já está condenado a ser preso, morto, etc. Você tem nas cadeias judias, isso foi denunciado na ONU, na década de 2010, criança com 6 anos, 7 anos presa, por ter jogado pedra num tanque. Agora, no conflito de Gaza, é muito comum você ver crianças sendo levadas com um soldado, um soldado armado, levando uma criança chorando, um menino de 6, 7, 8, 10 anos. Quer dizer, é um negócio maluco, né? Mas só voltando aqui, a partir daí vai se consolidar o poder na região. Tem um fator que vai se misturar. A Guerra Fria coloca de um lado os Estados Unidos, de outro lado a União Soviética, e a região que envolve ali é uma região muito rica em petróleo. Por exemplo, Gaza tem muito petróleo e tem muito gás. Né? E isso, se você pensar que a Ucrânia e a Rússia não estão fornecendo petróleo para a Alemanha, a França, a Bélgica, etc., alguém vai ter que suprir isso. A Rússia está vendendo para o Iêmen está vendendo pelo dobro de preço para a Alemanha, ou seja, aquilo que custava 10 está custando 20, e esse petróleo pode sair por 5, esse gás de petróleo pode sair por 5
saindo de Gaza, você tem uma noção geopolítica de qual pode ser o interesse econômico ali mobilizado. Mais adiante, na época, você tem a consolidação da indústria automobilística e da indústria de petróleo. A região produtora da Arábia Saudita, do Oriente Médio, ela é da Península Arábica, ela é, na verdade, a maior produtora do mundo, até hoje. Né? E os interesses árabes, eles não poderiam estar consolidados, eles só vão acontecer com o OPEP em 74. Então, qual é o interesse? É você evitar que haja uma coalizão, de um lado, que se mobilize contra os Estados Unidos, e de outro lado, que ofereça uma resposta árabe. Ou ainda, tem ainda um fenômeno, né, como fala, temporal, uma aliança com a União Soviética. Então, isso por causa do Nasser, presidente do Egito. Né? Mas e aí o que acontece? Israel vai funcionar desde 53, exatamente 1953, depois da crise do Canal do Suez, como um porta-aviões. Por isso que isso acontece também na América Latina em relação ao Haiti. Por que você não consegue consolidar o Haiti enquanto país? Você tem um governo, é derrubado o governo e entra um interventor, alguma coisa. Porque o Haiti é um porta-aviões perto de Cuba. Ok. Nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e já voltamos. O Sindicep está completando 33 anos em defesa dos direitos dos trabalhadores públicos e quem ganha o presente são seus filiados. Servidor Público Federal, venha filiar-se ao Sindicep e participe do exclusivo Clube de Benefícios, criado especialmente para você. São dezenas de parceiros, da área médica ao setor de serviços, com descontos especiais para a família Sindicep. Garanta já para você e seus dependentes as vantagens de ser filiado ao Sindicep. Estamos de volta com o professor da UFMA, John Kennedy Ferreira. Professor, essa questão toda, né, acabou trazendo sérias consequências para o povo e atualmente. Né, chegou a ter agora uma discussão, porque o presidente Lula falou em genocídio e houve um certo ruído sobre a fala dele. O que realmente está acontecendo em Gaza hoje? Eu só queria falar um negócio. Depois da Guerra dos 7 Dias, em 1967, a postura de Israel ela vai se consolidando, e isso vai ser amadurecido na década de 1970, como um Estado colonizador. Ele recupera um Estado, a ideia colonial. E essa ideia colonial nós podemos ver na história brasileira. O território é indígena, nós vamos avançando enquanto um outro grupo étnico de origem portuguesa, sobre a terra Tupinambá, Tupi, Guarani e assim por diante. E fazemos uma limpeza étnica. Você vai expulsando aquela população, muitos dos nossos indígenas foram parar como povos isolados hoje na Amazônia, e você, ao expulsar aquela população do território, você vai concentrá-la onde? Em Gaza. Gaza, em 1947, 48, era uma cidade muito bonita, dá para ver a cidade portuária, de praia, né? Balneário, e muito bonita, com cerca de 200 mil habitantes. Hoje tem mais de 2 milhões? Bem mais. É uma cidade mais ou menos, um território mais ou menos, que é metade da ilha de São Luís, onde nós estamos, né? E você imagina se concentrar 2 milhões de pessoas num espaço tão reduzido, né? Tão reduzido. E aí... E sem infraestrutura, né? O que é pior, hoje não tem nem infraestrutura porque as colinas de Golã ainda estão sob controle de Israel. Então, eles podem ou não deixar passar água. Normalmente, o fornecimento de água, atualmente, eles estão indo por causa dos túneis. Os túneis são fundamentais porque eles saem no Sinai. E aqueles túneis, eles não foram feitos por causa de uma ideia que é veiculada. Ele pode ser utilizado para 1000 coisas, como foi também no Vietnã, como foi na França, como foi em várias resistências contra o nazismo, inclusive na Polônia, na Rússia, né, Stalingrado. Os túneis servem para abastecimento. Esse abastecimento normalmente é alimento e remédio. E numa hora de conflito,
É óbvio. Que vai passar arma. É óbvio. Não tem uma situação. Mas essa situação fez com que aquele território, tem vários mapas que pode ser visto, qualquer pessoa com um mínimo de curiosidade histórica e política vai observar isso. O território vai sendo tomado. Eu tenho esse mapa. Nós vamos mostrar esse mapa. E aquela lógica do território sendo tomado, de você ter uma casa e de repente alguém entra pelaquela porta e te expulsa e vai tomando a sua terra, e você vai para onde? Vai para Gaza. A coisa que é interessante da população palestina são cerca de 8 milhões de palestinos. Metade está fora da Palestina. Tem um grupo muito razoável que se concentra na região de São Paulo, né, de palestinos. Né? A outra metade está na Jordânia, na região da Jordânia, que é fronteira. Pouquíssimos, mesmo o Neto, né, abriu mão da cidadania. Não abre. É interessantíssimo. Os caras não abrem mão. Mesmo que isso dificulte, inclusive a circulação dele pelo mundo, né? Porque, por exemplo, assim, o cara está no Brasil, ele continua palestino. Então, por exemplo, para ele arrumar um emprego, para ele alugar uma casa, é uma dificuldade, porque ele continua estrangeiro. Então, quer dizer, isso é um orgulho que é impressionante. E a fala do Lula ajudou ou poderá ajudar a impedir que esse massacre continue? A fala do Lula, ela gerou, 3 dias depois, uma mudança de posicionamento, primeiro da União Europeia. E o segundo, que eu acho que dentro da conjuntura mundial, é mais importante a posição da China. A China declarou o direito de autodefesa do palestino dos também. Palestinos. Isso. Porque, observa o seguinte, hoje nós temos um inconveniente no mundo, é o Netanyahu. Isso é a verdade. O Netanyahu, se não tivesse esse ataque do Hamas, que há muita discussão sobre isso, ele já teria perdido o governo. Ele estaria preso. Então, corrupção, uma série de tentativas de golpe, uma coisa muito à la Trump, à la Bolsonaro. Então, é uma coisa assim, na região ali, você tem os negócios de petróleo da Inglaterra, da França, dos Estados Unidos, das grandes empresas de petróleo do Ocidente. Não está conseguindo passar os navios, porque quando passa o Suez, os Houthis atacam. Né? Você tem a ideia da União Europeia de manter o gás. Não está conseguindo por causa da questão palestina. A China e a Rússia mantêm negócios. A China está construindo a Rota da Seda. Não é possível, numa região instável, você construir um ambiente de negócios. É ruim para todos. Então, esse fator coloca hoje Israel como o estado mais isolado do mundo. E junto com ele, Estados Unidos. E o último fator que vale a pena pensar, nós estamos tendo uma eleição, que isso é muito importante. Se fosse o ano passado, talvez a posição dos Estados Unidos fosse outra. Mas hoje, nós temos uma eleição e a última pesquisa mostra o Trump, olha só maluquice, o Trump na frente por 6, 7% de vantagem. O Biden sabe que boa parte dessa desvantagem dele vem pelo apoio a Israel. 19% dos votos do Partido Democrata mostram que estão incomodados em oposição à política do Biden. Então, isso leva a ele uma revisão. E, por fim, o Brasil, nesse cenário, ele tem se consolidado como uma liderança mundial que aponta o caminho justo, que é o caminho da paz. Ontem, o Brasil tinha mandado 1.500 caminhões de alimento para a região. Inclusive, deputados da União Europeia foram acompanhar a entrega do caminhão com alimentos para a população palestina. Detalhe, não puderam entrar. É horrível não puderam isso. entrar. Né? Então, é isso. Professor, nós, infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Nós queremos agradecer a sua participação e queria que o senhor deixasse uma mensagem para o povo brasileiro, uma pequena mensagem, sobre essa situação, uma mensagem do que realmente a gente espera que aconteça e como se desenrole essa situação. O caminho apontado pelo Brasil, pelo presidente Lula, mas não é só ele, é o
maioria dos países latino-americanos, é o caminho correto. Nós precisamos fortalecer as agências internacionais, a ONU, ter uma nova governança internacional, termos instituições internacionais que funcionem, inclusive para a garantia da paz. Eu acho que é isso. Professor, queremos mais uma vez agradecer a sua presença, queremos agradecer também a participação de quem nos assiste e esperamos vocês para o próximo programa. Até lá!